Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, palestrante, escritor, graduado em administração de empresas, pós-graduado em agronegócio, gestão da produção, MBA em comércio exterior, negócios internacionais. Alguém que vive o agronegócio numa grande intensidade, que entende realmente o que o produtor rural brasileiro vem passando ao longo dos últimos anos. E eu quero fazer aqui uma observação hoje sobre as questões que estão sendo faladas sobre preço da carne, sobre exportação de proteína animal, em especial da carne bovina, algumas coisas alucinadas que vêm sendo comentadas e ditas pela imprensa, pelas redes sociais, e nós precisamos entender de fato o que é real e o que é mentira. Mas antes eu quero fazer uma observação sobre o país do agro, o Brasil. Um país que tem toda a potencialidade e as possibilidades para se tornar de fato um grande produtor de alimentos. Na realidade, hoje falta alimentos no Brasil, por incrível que pareça. Nós estamos tendo que importar muito alimentos para sustentar o melhor mercado e o maior mercado que nós temos, que é o mercado interno. Mas como o Brasil é um país sem planejamento, acreditem, o Brasil é um país desorganizado, desequilibrado, onde as vantagens políticas vêm em primeiro lugar, o agronegócio é usado como uma ferramenta para eleger ou reeleger apenas aqueles que buscam um cargo político aqui no Brasil. Nós não temos projetos, nós não temos programas inovadores que façam com que pequenos, médios e grandes se desenvolvam, partindo de um princípio organizacional, de uma estratégia e de uma gestão bem definida, onde nós possamos desenvolver o campo, as indústrias e os mercados de uma forma muito certa, muito correta, garantindo lucratividade para todos. Eu já fui chamado em Brasília pela Tereza Cristina para levar propostas para algumas situações que o Brasil não estava conseguindo encontrar uma saída e levei. E vi o quanto nós estamos desorganizados e o quanto a gestão do Ministério da Agricultura, nos últimos 10 ministros que por lá passaram, ela é vergonhosa, é caótica e 100% política. Precisamos mudar essa situação o mais rápido possível, não somente para nós carregarmos esse título de Brasil, o celeiro do mundo, que é hipócrita no momento. No momento só serve para fazer marketing político. Nós não somos e estamos longe disso. Quando fala-se no Brasil sobre agronegócio, a nossa incompetência e o nosso certificado, aquele que nós atestamos de burrice, relaciona o agronegócio apenas com soja, milho e carne bovina. Nada mais. Porém, a realidade que esses três produtos vivem no Brasil também elas são esquecidas. Porque o que interessa é o resultado financeiro e das exportações. Isso é que serve para os políticos, isso é que serve para os governos e é muito pouco para um país que tem tantas características positivas e tem possibilidade de desenvolver inúmeras culturas, exportar inúmeros produtos sem esquecer do mercado nacional. Aliás, mercado nacional, como eu disse, que é o maior cliente que nós temos hoje, é um mercado desconsiderado e esquecido. Porque o assunto que interessa, o assunto que move o agronegócio é a exportação. Nós não temos capacidade nem competência para trabalharmos pontos específicos que façam com que o setor se desenvolva melhor, que todos tenham capacidade de investir no campo, investir nas indústrias, ganhar dinheiro, movimentar a economia, garantir mais emprego, mais renda. Não é essa a preocupação de nenhum presidente que passa, pelo governo do Brasil. O negócio é conseguir um ou dois assuntos que elevem o seu governo, esquecendo dos outros que são jogados para debaixo do tapete. Essa é uma reflexão rápida sobre o Brasil, sobre o agronegócio. E que, infelizmente, pelo que nós vimos nos últimos anos, não vai mudar. A demagogia política vai reinar. As mentiras, as falsas promessas, os pontos identificados como ideais estão muito longe daquilo que nós precisamos. E eu posso falar com toda a propriedade, porque fui a Brasília e ofereci o meu trabalho de graça, mostrando pontos específicos e como chegar em cada ponto para resolver os problemas. Mas, no Brasil, não interessa o desenvolvimento, não interessa o planejamento. O que interessa para os políticos e para os governos é o marketing único e exclusivamente. Também posso falar com propriedade,
porque procurei inúmeros políticos em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, procurei recentemente o senador Randolph, falei com o senador Otto, o senador Lazer Martins, o senador Álvaro Dias, procurei o deputado Hélio Lopes, que é muito ligado com o presidente Bolsonaro, tentei com os senadores ligados ao governo Ciro Nogueira, procurei inúmeras pessoas, o João Roma, expliquei a situação real, mas nenhum deles, com exceção do senador Álvaro Dias, nenhum deles tinha interesse ou teve interesse em resolver os problemas do agronegócio. Todos gostam de viver à sombra de notícias falsas, notícias que não são reais. Tu chega em Brasília e as pessoas falam em agro com uma imponência muito grande, mas não sabem nem o significado da palavra. No Brasil existe o agro de Brasília e também o agro real, que é o que nós vivemos. Vale lembrar que, para mim, CNA é uma vergonha, é uma instituição que não precisaria existir. A Frente Parlamentar Agropecuária é uma outra vergonha. Trata dos assuntos com descaso, apenas fazendo politicagem barata devido aos interesses dos políticos que compõem a bancada. Nós temos inúmeras situações para serem resolvidas. As comissões de agricultura lá em Brasília são uma vergonha. Se juntam nas quartas-feiras, num almoço, para debater algo que de muito pouco influencia ou muda o resultado do agronegócio brasileiro. Eu escrevi um livro mostrando 1/10 do que precisa ser feito e mudado para que o setor tenha bons resultados. Eu tenho uma palestra montada que mostra a realidade do agronegócio brasileiro e que está à disposição de vocês em qualquer lugar no Brasil para ser exposta, falada e debatida. Mas como eu disse, quase que 100% dos políticos no Brasil falam em agronegócio apenas como marketing político. É uma vergonha falar com prefeitos, falar com deputados, praticamente ninguém tem conhecimento e conteúdo sobre o setor. Ninguém apresentou projetos, propostas nos últimos anos, assim como os 10 últimos ministros da Agricultura. Se nós pegarmos os 10 últimos a considerar desde o Roberto Rodrigues, ele foi o único que fez algo pelo agronegócio brasileiro. Algo de bom, de criativo. Os demais foram vergonha. Se nós pegarmos os 4 últimos, sem considerar o Marcos Montes que está agora, que pegou um fim de uma gestão, muito pouco tinha o que fazer. Mas se nós pegarmos Tereza Cristina, Blairo Maggi e Cátia Abreu, isso é uma vergonha para o Brasil. Nós brasileiros que vivemos do setor deveríamos ficar envergonhados em ter essas 3 pessoas no cargo de ministro da Agricultura. Foram fantoches, pessoas sem credibilidade nenhuma, que só olharam para o seu umbigo político. Não apresentaram propostas nem projetos inovadores, viveram de uma sazonalidade de mercado apenas. E eu digo para esses 3 que deveriam de ensacar a viola deles e sumirem do Brasil. Pararem de viver dessa mentira que foi a gestão de vocês, se é que dá para chamar de gestão. Algo vergonhoso, sem crédito algum. Algo que faz de vocês uma vergonha para o agronegócio brasileiro. Essa é a minha visão. Esse é o meu entendimento e aqui está um resumo apenas daquilo que eu tenho vivido no agronegócio nos últimos 10, 15 anos, e eu que percorri 15 estados do Brasil, tenho certeza, conversando diretamente com o produtor rural, sei a dificuldade que ele vive e o descaso que vocês aí em Brasília têm com o setor. Querem viver do ônus, querem viver da glória, mas o problema maior vocês não querem resolver. O ônus vocês absorvem apenas e jogam para debaixo do tapete. O bônus vocês jogam para cima como se vocês tivessem feito algo de bom para o desenvolvimento desse setor que é tão importante para o Brasil, que pode fazer a diferença econômica infinitamente maior do que está acontecendo. Um setor que gera emprego e renda direto e indireto de uma forma absurda. E acreditem, nós podemos dobrar essa situação, essa realidade hoje que nós vivemos. Muitas pessoas podem dizer, mas é muito fácil falar. Não, eu faço. Eu não falo. Tanto é que vou relembrar novamente vocês, eu ofereci os meus trabalhos, sem interesse político, há 3, 4 anos atrás. Ofereci o meu trabalho, de graça, para mostrar para esses incompetentes de Brasília que o setor do agro pode ser muito melhor. Que nós podemos ter pequenos, médios e grandes produtores rurais ganhando dinheiro, tendo lucratividade na sua propriedade rural.
Em contrapartida, nós precisamos ter um pouquinho de condição mental para entender que nós temos que trabalhar o mercado em primeiro lugar. Um mercado que absorva o que eu planto, porque aí eu motivo o campo a produzir, eu motivo o campo a se desenvolver, partindo de um princípio de estudo e conhecimento sobre o mercado consumidor. Qual o produto, qual o preço, para que ele, produtor rural, consiga ir a uma instituição financeira, buscar, seja o Plano Safra ou algum capital, para investir na propriedade, entendendo o que ele vai pagar de juro, porém baseado no preço que ele tem hoje de mercado de venda. Nós reduziríamos muito o endividamento do produtor rural se nós fôssemos organizados, se nós tivéssemos pessoas em Brasília de caráter e de moral dentro da Frente Parlamentar Agropecuária e também das comissões de agricultura para trabalhar pelo setor. Mas Brasília é festa, Brasília é farra, onde é muito fácil falar, a oratória política é muito bonita, mas na prática nada acontece, porque lá os interesses estão apenas no umbigo dos políticos. Nada em prol, em prática, daqueles que precisam, ok? Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre algumas situações que não são reais, que tanto esquerda como direita vem falando sobre carne bovina. Seja do lado do Bolsonaro, buscando crédito pelas altas nas exportações, seja do lado do Lula, falando que o preço da carne precisa diminuir, partindo de um princípio de uma taxação das exportações. Ambos os lados estão falando asneiras muito grandes. Nenhum fez nada para contribuir por um lado e nem o outro fez e nem vai fazer para contribuir para que pelo menos o preço da carne ficasse mais estável e equilibrado no Brasil. Vou falar para vocês o seguinte: qual seria no Brasil o cenário ideal, o cenário lógico, aquele que deveria estar acontecendo, partindo de um princípio da visão dos dois lados. Vejam comigo, o cenário favorável, partindo do preço de uma carne bovina acessível, partiria desta primeira visão aqui. O campo hoje fornece para o Brasil 10 animais por dia para o abate. Eu nem estou falando das condições desses animais, que é terrível. Eu gosto de ver no Brasil os demagogos do agro falando que o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Sim, quantidade, não temos qualidade. Nossa, mas eu tenho uma propriedade que produz ângulos de qualidade. Você está olhando só para o seu umbigo. Assim como o Nelore de qualidade, para de olhar no umbigo e falar de agronegócio de uma maneira única e exclusiva na sua propriedade rural. Pare de falar bobagem e asneira. O agronegócio deve ser considerado a nível de Brasil. E o rebanho bovino brasileiro é ruim, é de baixa qualidade. Rendimentos de carcaças ruins, acabamento de carcaça ruim também. Existem pontos específicos onde nós temos rebanho de qualidade. Mas esses pontos específicos não dão crédito ao Brasil, de fazer um abate de uma semana de animais de qualidade. Então pare de falar bobagem e asneira. Nenhum dos governos hoje que passaram pelo Brasil nos últimos 20 anos apresentou um programa nacional de melhoramento genético que levasse para pequenos e médios a possibilidade de ele melhorar o seu rebanho em termos de capacidade e de qualidade. Nenhum governo no Brasil fez isso. Então parem de falar bobagem e comecem a pensar de uma forma correta. Então, a cada 10 animais comprados no campo e abatidos no Brasil, 8 ficam no mercado interno e 2 vão para o mercado de exportação. Então, este cenário mostra para nós inúmeras situações que deveriam estar contribuindo para que nós tivéssemos o preço da carne na gôndola dos mercados, o preço da carne nos açougues mais barato. Ou seja, nós temos uma grande oferta no mercado nacional e quando nós temos mais oferta, o preço é melhor, certo? Então, esse é o cenário ideal para que nós tenhamos o preço da carne mais acessível. Isso aqui é o conto de fadas. É aquilo que nós idealizaríamos como correto. Aí, a esquerda, falando que deveria taxar as exportações, fala bobagem. A direita, falando que o mercado de exportação está trazendo bons frutos para o Brasil, fala bobagem. E eu vou explicar aqui. Então, quando nós analisamos o Brasil como um todo, eu, Celso Ricardo, consultor, profissional, tenho propriedade de dizer para todos vocês políticos que estarei enviando esse vídeo,
que o Brasil é desorganizado e que, em primeiro lugar, a vantagem política é o que mais interessa. Demagogia, oratório, sessão da Câmara, sessão do Senado, é somente oratória política para puxar vantagens para vocês, quando o assunto é agronegócio. No Brasil, nós nunca tivemos, no país do agro, uma gestão eficiente no Ministério da Agricultura. Se nós pegarmos os 10 últimos ministros, como eu falei, dou o crédito apenas ao Roberto Rodrigues. Os demais todos foram fiasco, foram vergonha. Só usaram do cargo de ministro da Agricultura para se promover politicamente. Foram fantoches nas mãos das tradings e também nas mãos das associações. Não tiveram capacidade, mentalidade, conteúdo de apresentar algo de bom para desenvolver o agro. Falam exportação de uma forma sazonal, que a exportação no Brasil é uma vergonha. O Brasil é um país que não tem representatividade, que nem os americanos e os australianos têm, no mercado internacional, os 12 meses do ano. Divulgando o produto, divulgando o setor, buscando novos clientes, parcerias, relações comerciais. O Brasil não sabe o que é livre comércio e não sabe o que se refere, o que quer dizer relações internacionais, comerciais internacionais. O Brasil fala sem ter uma condição, um conteúdo de assinar e atestar o que são relações comerciais internacionais. É uma vergonha esse nosso país. Então, nunca tivemos no país, do agro, uma gestão eficiente no Ministério da Agricultura. Nos últimos 10 ministros, o crédito somente para o Roberto Rodrigues. Nunca tivemos projetos e programas eficientes, com foco no Brasil como um todo, para agricultura e pecuária. Ambos vivem angústias atrás de angústias o ano inteiro. Faltam políticas públicas, falta interesse, falta planejamento agrícola. O Brasil é um país que só tem volume quando tem volume. Porque esses incompetentes que passam pelo Ministério da Agricultura, incapazes de poder apresentar algo de bom, ainda contribuem de ruim com esse país maravilhoso que nós temos. Nós temos um produtor rural altamente competente. Nós temos todas as condições do mundo. Mas a nossa incompetência, ou melhor, nessa eu saio fora. A incompetência política que tem em Brasília faz com que nós vivamos sempre dentro de uma vala, de um buraco. Porque é essa a ideia e a mentalidade desses que passam pelo Ministério da Agricultura, apenas para se autopromoverem e conseguirem se reeleger como deputados e senadores. Não tivemos profissionais gabaritados, profissionais com conteúdo para assumir o Ministério da Agricultura. E mais, não tivemos presidentes com culhão para chegar e colocar um profissional para assumir esse ministério, porque existe sempre para o presidente um interesse político em primeiro lugar. Então, tudo acontece com base na sazonalidade do mercado e, consequentemente, no desequilíbrio e na instabilidade. E aqui eu dou o exemplo da China. A China apareceu como um grande parceiro comercial. Sim, eu vivo esse mercado desde 2014 e entendo e sei bem da importância que tem. Mas os irresponsáveis do Brasil viraram no setor do agronegócio todo para a China, inflacionaram o mercado de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, inflacionaram todo o mercado do agro, sendo que nós comercializamos com a China alguns produtos, 6, 7 produtos com maior volume. Então isso mostra a incompetência de quem está à frente do Ministério da Agricultura. Nunca poderíamos ter deixado esse cenário acontecer. A soja e o milho inflacionaram todos os outros grãos. Inflacionaram como, Celso? Porque as máquinas, toda a parte de maquinário e implemento, hoje, a partir das empresas que fornecem, e esse falso marketing do Brasil que o agronegócio vai muito bem, e é mentira, o agronegócio brasileiro não vai muito bem, e eu tenho provas disso, na minha palestra eu mostro com muita tranquilidade que o agronegócio brasileiro não vai bem. Nós deixamos com que esse setor se inflacionasse por causa da China. A China inflacionou o mercado da suinocultura, saiu fora, quebrou com os produtores, com os suinocultores. A China já está botando empecilhos na soja brasileira, o preço da soja baixou, a instabilidade e as incertezas começaram a surgir. A China já está falando da carne bovina brasileira, inflacionou o mercado e vai sair fora, ou está saindo, ou está mostrando para o mercado que pode sair fora. Isso é relação comercial? Isso é livre comércio? Isso é agronegócio? Bem, parem de viver no país das maravilhas. Políticos brasileiros comecem a trabalhar pelo agro. Frente Parlamentar Agropecuária, essa vergonha,
junto com as comissões de agricultura, outra vergonha, comecem a trabalhar pelo agro. Comecem a trabalhar pelo agro de uma forma correta e justa, para que nós possamos ser aquilo que nós não somos, o celeiro do mundo. Então o mercado da China inflacionou o mercado, inflacionou todo o agronegócio. Então no Brasil, por incrível que pareça, o país do agro que nunca teve uma gestão específica, sempre a política vem em primeiro lugar, não tem políticas públicas para o setor especificamente e também não tem planejamento agrícola. Na lei de subsídios está lá, planejamento agrícola, bem grande, mas o Brasil não tem. Então é uma sucessão de erros e incompetências e de fake news que acontecem no Brasil, que para nós que vivemos a razão na frente da emoção, ficamos pasmos e só pensamos como esse Brasil é tão forte para sustentar tanto interesse político e quase nada de interesse prático e operacional. Não sei até quanto essa galinha dos ovos de ouro vai aguentar. Então, o que nós temos hoje, o que aconteceu de fato no cenário da carne bovina que vem inflacionando o preço da carne, que vem subindo o preço do boi? Então, pessoal da esquerda e da direita, parem de falar bobagem. Parem de falar bobagem. Assistam o vídeo todo e vejam. Parem de falar asneiras de tributar a exportação para baixar o preço da carne, que mostra que vocês não sabem nada. A direita, pare de falar em exportação de carne bovina, porque a nossa carne é sem qualidade. A nossa carne é desvalorizada no mercado internacional. E essa exportação a qualquer custo está fazendo com que tudo dentro da área de proteína animal, ligado à carne bovina, se inflacione também. Então no campo hoje, o que acontece? 2019, 2020 e 2021, eu posso falar com propriedade, porque acompanho as escalas de abate por mais de 15 estados do Brasil, sei que nós tivemos uma redução na oferta da matéria-prima. Faltando matéria-prima, levando em consideração que a cada 10 bois, 8 ficam no mercado interno e 2 vão para exportação, o mercado da exportação garantiu os seus 2 bois, devido à alta valorização do dólar neste ano, nos 2 últimos anos, e no mercado interno, faltando matéria-prima, o preço da carne automaticamente sobe. A reposição nos últimos anos, o terneiro para quem vive no sul do país e o bezerro para quem vive no centro-norte, ficou muito cara. Preços absurdos e elevados, totalmente fora da realidade no Brasil. Por quê? Porque a China inflacionou esse mercado. Então a reposição cara requer um preço de arroba caro também. E é muito interessante que o pecuarista brasileiro, e eu posso dizer que já conversei com muitos, não tem uma ideia real por arroba, quanto custa por arroba a terminação dos seus animais na hora da comercialização. E acabam dizendo que a arroba tem que estar 380, 390, 400 reais, façam conta. Existem pecuaristas que têm o controle? Sim, a grande maioria não. Então vivem no embalo do mercado. Justificam não vender o boi, eu estou segurando porque a arroba hoje me dá prejuízo, sem ele saber quanto custa a terminação do seu animal por arroba abatida. Então prestem atenção no que vocês estão falando. O boi China inflacionou o mercado. A base do boi China hoje é São Paulo. Mas existem estados no Brasil que nem vendem. As plantas frigoríficas habilitadas são muito poucas. Mas como o Brasil é um país desorganizado e sem lei, o boi China inflaciona todos os demais mercados. E isso fez com que o custo da terminação também tivesse um impacto na suba do preço da arroba. Então são cenários que influenciaram o preço da arroba do boi lá no campo, que automaticamente, para quem não conhece, eu faço conta desde o campo até a mesa do consumidor, sei que o preço da arroba de venda ele deve ser comparado, de compra deve ser comparado com o preço da arroba de venda. Então, neste caso, mostra todos os fatores que fizeram com que o preço subisse e tivesse um impacto direto no mercado interno. Bom, soja e milho. Essa exportação sem planejamento, devido a uma sazonalidade no mercado, impactou diretamente na terminação dos animais. Bovinos, em primeiro lugar. A gente pode trabalhar com confinamento ou semi-confinamento ao longo dos tempos, mas na terminação os bovinos subiram muito devido ao alto preço da ração. Assim como hoje para produzir ovinos e suínos também, principalmente os suínos, está inviável. O mercado interno teve uma menor oferta do produto, como eu disse, e uma interferência e influência do mercado internacional. Isto mostra, mais uma vez, que o Brasil é um país sem lei, sem organização. O mercado externo, forte influência do dólar fez com que as exportações aumentassem, somente isso. E eu que tenho experiência e propriedade nessa situação, sei que isso acontece há mais de 20, 30 anos. O dólar subiu, as exportações sobem.
Isso não é mérito de governo nenhum. Eu digo para Bolsonaro e para Lula, vocês não tiveram influência nenhuma. Porque ambos entregaram os mercados de exportação para as grandes empresas. Ou eu estou errado? A JBS ganhou dinheiro com o Lula. Os três grandes frigoríficos e a associação maior aqui no Brasil não sofreram nenhuma intervenção do governo do Bolsonaro. Então parem de falar bobagem. Parem de falar bobagem. O mercado externo, como eu disse, tem a forte influência do dólar. Nós não temos representatividade que fale do Brasil como um todo no mercado internacional, por incrível que pareça. E esse resultado do mercado internacional acaba influenciando também o mercado interno. Assim como o boi China influencia o preço da carne, a influência do mercado internacional como um todo também faz com que o preço da carne no mercado interno vá para as alturas, ok? Então tudo isso influencia o mercado de compra, o preço do boi no campo para ser abatido e comercializado, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. E nós temos que lembrar também que os mercados, e aí eu falo aqui no Brasil, seja açougues, seja supermercados, se prevaleceram também. Como o produto está nas alturas e houve uma redução na oferta de animais para abate, esses comerciantes estão colocando margens absurdas, ganhando muito dinheiro com a carne bovina, alguns. E isso também deveria ter, de uma certa forma, uma interferência do governo para que nós tivéssemos um equilíbrio de preço. Essa história de livre comércio no Brasil é uma piada, assim como as referências às relações internacionais e comerciais também são outra piada. Então, espero que tenha ficado claro. Pessoal, me ajudem a fazer com que esse vídeo vá o mais longe possível no Brasil, para nós começarmos de alguma forma a acabar com essas mentiras, com essas farsas que entra governo e sai governo, seguem se pronunciando, seguem dizendo, e nós, brasileiros, ficamos com aquele narizinho de palhaço, acreditando e batendo palma para os políticos. Certo? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.